som, Peixe. E paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, feche seus olhos, entre na presença do Senhor. Eu quero orar em seu favor agora, pedir que a graça do Senhor venha sobre você, venha sobre todos nós, para que a nossa adoração seja recebida nos céus. É muito sério olharmos para a palavra de Deus, especialmente no livro de Isaías, por exemplo, ou de Amós, quando Deus faz referência ao culto, e Ele diz, olha, os cultos de vocês se tornaram insuportáveis, porque vocês cantam, porque vocês fazem tudo o que é preciso fazer, mas o coração de vocês não está alinhado comigo. O coração de vocês é que não é aprovado. Se você se recordar também da história de Abel e de Caim, os dois compareceram diante de Deus para oferecer culto. Deus recebeu o culto de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou revoltado e disse, mas Senhor, o que é isso? Por que é que o culto do meu irmão é aceito e o meu não é aceito? Por causa do coração. Não adianta fazer a coisa aparentemente certa. O coração tem de estar alinhado com o coração de Deus. Se eu for pregar aqui, mas houver mágoa no meu coração, as pessoas poderão ouvir o sermão, mas a unção de Deus perderá o coração de muitas pessoas, a bênção completa. Se essa equipe de louvor e de adoração que está aqui, tendo ensaiado, tendo se esmerado, quer cantar o melhor para Deus, mas o coração não é aprovado diante de Deus, o trabalho se torna nulo. Podemos eu pregar, podem eles tocar e cantar e todo mundo perceber, mas o nosso culto não chega a Deus, e o culto é para Deus. Assim, irmãos, todos nós, eu na plataforma pregando, os nossos irmãos levitas ministrando, mas você também. A Bíblia diz, se você for à presença do Senhor para oferecer o seu culto, mas se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele, é se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, para o teu culto, vai atrás do teu irmão, se reconcilia com ele, dá oportunidade de a graça de Deus se manifestar, e aí tendo lavado o seu coração, banhado na graça de Deus, na obediência à palavra, no poder do Espírito Santo, aí você volta e diz, Senhor, muito obrigado pelo teu perdão, e eu também, ajudado por ti, já ofereci perdão. Entende, meu amado? Não é estar no lugar onde o culto acontece. Não somos espectadores do culto. Nós não vimos aqui para assistir o culto, mas vimos aqui para oferecer culto ao Senhor, Deus de toda a glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado porque estamos aqui e o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, aleluia. O Espírito Santo está aqui e Ele fala ao nosso coração para que sejamos íntegros, inteiros de coração, homem, mulher, marido, esposa, filhos, filhas, nós que ministramos na casa do Senhor. Dá-nos, Senhor, inteireza de coração, para que o culto chegue à mansão celestial, chegue à Tua presença. Glorifica-te em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a verdadeira visão espiritual. Dá-nos um verdadeiro avivamento, que não seja apenas animamento, mas uma vida derramada no teu altar, e o Senhor comandando a nossa vida de tal maneira que cada um de nós venha dizer: venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim te glorificamos, felizes, alegres, Senhor, por
termos a oportunidade de estarmos juntos como família de Deus, teu povo reunido para adoração, para o serviço, para aprendizado da tua palavra e para uma resposta amorosa ao Senhor. Em tudo te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Glorifica o Senhor com as suas palmas, meus irmãos, amém. Aplaudir o Senhor com as suas mãos. Salmo 147. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aê, uma salva de palmas ao Senhor, glórias a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga: seja bem-vindo, Deus te abençoe.
Amém. Cumprimente-se, hermanos, uns a nós outros. Essa é a igreja de Deus, o povo de Deus feliz, animado. Um povo que sabe de onde veio, onde está, para onde vai. O povo de Deus, amém. Glórias a Deus, pode assentar-se. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Fique atento às nossas informações. Os filhos nascem sem ter um pensamento acabado sobre a vida. Eles estão construindo o seu modo de pensar com base no que veem, ouvem e vivenciam. A maior fonte de subsídio sobre a vida é dada pela família. Os pais são reconhecidos como a primeira relação de poder que a criança conhece. São eles que dão o nome, que dão comida, dizem a hora de dormir e acordar, estabelecem o que pode e o que não podem fazer, o que é certo e o que é errado, premiam e repreendem. Com base nisso, as crianças concluem que o que eles falam é a verdade. As crianças são esponjas, absorvendo as falas e expressões faciais dos que estão à sua volta. Por isso, os pais devem ficar atentos, porque pequenos discípulos estão sendo formados dentro de casa. Pais que reclamam de tudo formam filhos reclamões. A Bíblia nos ensina que devemos fazer todas as coisas sem murmuração, sem discussão. Cada um deve agir como se o outro fosse mais importante que ele. A Bíblia adverte a fazermos como Jesus, que mesmo sendo o Todo-Poderoso, não agiu como se fosse, mas se humilhou e foi até a cruz. Como nos ensina Tito 2:8, devemos ter uma linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Com base nisso, sejamos sábios, vamos filtrar nossos pensamentos e, consequentemente, nossas falas. Pais críticos formam filhos críticos. Essa tem sido a razão de muitos jovens se desviarem do Evangelho, porque concluem: se a igreja não é um lugar bom para os meus pais, por que será bom para mim? Cuidado, pai discipulador, não seja você a pessoa responsável pelo afastamento de seu filho do convívio com a igreja e com Deus. Mostre que assim como o papai e a mamãe não são perfeitos, mas querem melhorar, assim são os irmãos da igreja também. No dia 8 de dezembro, às 19h30, teremos nosso 18º recital do Centro de Ensino Musical. Este ano, o tema será Pais e Filhos. Abordaremos o legado deixado pelos pais, o exemplo e a influência sobre os filhos, bem como o relacionamento, experiências, advertências, conflitos, arrependimento e, através do amor, o perdão e a reconciliação para desfrutar de uma vida plena. Esta é uma excelente oportunidade de trazer convidados que precisam de uma palavra encorajadora e de um momento de reflexão nos relacionamentos. Ore, agende e participe deste grande dia. Não esqueça que a entrada é franca, porém sugerimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível destinado ao projeto Amor de Verdade. Mais informações pelo telefone 3041 4408 ou no nosso site. Você é nosso convidado especial. No próximo final de semana, de 19 a 22, o Viva a Vida fará uma viagem para o Hotel Termas Lagoa Santa. Se você, que já chegou aos 60 anos, ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo. Venham nesta quinta, às 14h, na sala 113, e tire todas as suas dúvidas. Sua presença é a nossa alegria. Nosso informativo termina aqui.
Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar aqui junto com os irmãos mais uma manhã de renovo do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos felizes, essa semana tivemos o batismo dos juniores, foi uma turma muito linda que se entregou a Jesus e provou diante do mundo que eles morreram mesmo para o mundo e querem viver somente para Jesus. Isso nos alegra muito o coração. E hoje nós continuamos com os nossos estudos ali no Ministério Infantil sobre o livro de Juízes. E hoje nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre o juiz Gideão, que o Senhor levantou para socorrer o povo. O povo vivia uma vida instável, altos e baixos. Ora buscando ao Senhor, obedecendo o que o Senhor estava ensinando. Ora eles se afastavam de Deus com a idolatria, com a desobediência. E aí então vinham e pediam socorro. E Deus em seu grande amor e misericórdia vinha e socorria ao povo. Então Gideão ele vai ali lutar pelo povo para derrotar os inimigos que estavam massacrando o povo de Israel, o povo de Deus. E aí então para que ele vá a essa luta, Deus usa a vida de Gideão e mostra para ele que a vitória não vem pela força humana, Ele teve que tinha que lutar contra um grande exército e ele também tinha um grande povo para lutar. Mas o Senhor fez com que ele escolhesse dentre aquele povo somente parte dos soldados para lutar. E aí então Deus manda que ele vá com esses homens até o rio para que eles tomem água. E ele então diante da maneira como eles iriam tomar água, Deus vai separando e vai tirando parte do povo. E então Deus deixou uma pequena parte, 300 homens para lutar. E é tão interessante que Gideão, com um coração tão obediente a Deus, ele vai seguindo cada orientação que o Senhor vai dando para que ele realmente consiga a vitória. E Deus mostra para Gideão que a vitória não vinha pela força humana ali, mas pela estratégia que o Senhor iria dar. Então as crianças vão aprender nesta manhã que na nossa vida, não é a nossa força, não é a nossa luta, não é a nossa maneira, mas é a nossa obediência em seguir exatamente aquilo que Deus nos manda fazer, para que Ele nos dê a vitória. Então, diante de qualquer situação, na sua casa, na sua família, com seus filhos, eles precisam entender que a primeira coisa é buscar ao Senhor, para que Ele diga como fazer, e aí sim, obedecer o que Ele manda, e aí a vitória vem. Assim como o povo de Israel venceu ali diante do exército que estava lutando contra o povo de Deus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos todos juntos recitar esse versículo aí bem forte, com alegria. É o versículo que está hoje para as crianças, que reforça o nosso princípio. Vamos lá? Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Juízes 7:15. Deus orienta seus servos. Estenda a sua mão, interceda por essa equipe, pelas nossas crianças. Pai, mais uma vez nós estamos aqui junto com os irmãos, ó Deus, buscando a Tua orientação, ó Deus, para o ensino da Tua palavra. Pai, nós sabemos que nós aprendemos mais uma vez que a Tua orientação, a obediência à Tua orientação é que vai nos levar à vitória. Por isso nós clamamos nessa manhã mais uma vez. Deus, vem sobre o coração de cada facilitador, de cada um, ó Deus, que está envolvido, ó Deus, no Ministério Infantil nesta manhã. Desde os bebezinhos até os pré-adolescentes. Para que cada um possa ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E possa conduzir o ensino, ó Deus, de maneira, ó Deus, que as crianças vão entender. Venham, ó Deus, sentir um desejo tão forte no coração de obedecer a Tua palavra. Pai, ó Deus, ser conosco como igreja, ó Deus, para sermos exemplo para as nossas crianças, para ensinarmos, ó Deus, com a nossa vida, Pai, aquilo que o Senhor quer que a próxima geração, ó Deus, continue seguindo, Pai. Nós entregamos essa manhã nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.
aos pais, aos responsáveis, obrigado aos nossos ministros, os nossos parceiros, nossos professores, e os nossos podem sentar, fiquem à vontade, amém. Ok, quem gosta de receber felicitações pelo seu aniversário, quando alguém liga cedo, ou quando alguém fala assim, rapaz, menina, parabéns, é o seu aniversário. Quem gosta de receber felicitações de aniversário, levante a mão. Ah, todo mundo. E nós estamos aí, irmãos, para dar felicitações à nossa igreja. Ela fará aniversário no mês de dezembro, 100 anos de idade, uma senhora muito enxuta. Aê! Aê! É uma menina, 100 anos, a nossa igreja estará completando. Então nós teremos uma programação muito especial do centenário. Escuta aí, presta atenção no que o pastorzão vai dizer, são as dicas para você ir se preparando. Vamos lá, solta aí. Olá, eu sou o pastor Gilson Breder, líder da equipe ministerial da Primeira Batista, e estou aqui para fazer uma santa convocação. O Senhor disse a Josué, diga ao povo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Nós teremos uma santa convocação para o lançamento do ano do nosso centenário. Isso irá acontecer no primeiro final de semana de dezembro, dias 1, 2 e 3, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, nós teremos uma vigília que vai começar 22 horas e terminará às 6 horas da manhã com um delicioso café, um lanche para todos que estiverem presentes. Nessa vigília, muita participação musical, muitos louvores, muita gratidão, palavra. E aí no sábado, no culto da juventude, a juventude tomará uma postura, olhando para trás, agradecendo 100 anos, e dizendo, agora é conosco, é a nossa vez, estamos nos santificando ao Senhor e Ele fará maravilhas. Depois virá o domingo também será muito diferente, teremos um culto lindo e que iniciará às 8 horas da manhã e só terminará 21 horas, ou seja, das 8 da manhã às 9 da noite, um culto ininterrupto. Algumas pessoas virão em alguns horários, outras em outros, mas o culto será inteiro, muitas horas, tempo de louvor, de adoração, de palavra, de gratidão. E eu quero convocar você para vir, é uma santa convocação, por quê? Porque você faz parte dessa história. Nós queremos que todos os membros da igreja, aqueles que já foram da igreja, sejam convidados, porque eles fazem parte desta história. E esta santa convocação será o lançamento das comemorações do centenário. Estas acontecerão só no ano que vem, quando no feriado de Corpus Christi receberemos a Convenção Batista do nosso estado para juntos celebrarmos o centenário. Será maravilhoso. Muitas ações serão desenvolvidas ao longo do ano, mas o lançamento é agora e queremos começar de uma maneira bem íntima, de quebrantamento, uma santa convocação, dedicando as nossas vidas ao Senhor. Você é nosso convidado, você faz parte dessa história. Deus te abençoe. Aê, parabéns à nossa igreja. Santa convocação, se você olhar no Antigo Testamento, é a ordem de Deus para um ajuntamento santo. Várias vezes nós vemos a santa convocação acontecendo. Quando minha família e eu chegamos aqui em Campo Grande, nós fizemos um culto desse. Começou 8 da manhã, foi até às 9 da noite. Eu tinha 38 anos de idade e eu tive o privilégio de conduzir esse culto do início até o fim. Alguns anos se passaram, foram aí 26 anos e meio, mas eu estou pedindo a bênção de Deus de me dar garra, força para eu começar às 8 e só entregar às 21 em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a sexta-feira, e de um modo muito especial, esse tempo de oração, é para nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Coisa linda é ver o povo de Israel, quando depois de assodado por vários problemas e lutas, clama ao Senhor,
pede por socorro, e o Senhor diz, olha, vocês estão fora da minha lei, vocês têm desobedecido aos meus estatutos, mas eu amo vocês, e apesar das provas, eu quero abençoar a vida de vocês. E então o povo faz novamente uma renovação das alianças, da aliança que tem com o Senhor. Este primeiro final de semana de dezembro será para isso, renovarmos os nossos votos de fidelidade ao Senhor, renovação da nossa aliança com o Senhor. Você não pode perder, porque não é uma programação para você, você é que é a programação. Já pensou, Deus olhando do céu e ver cada um de nós, membros da igreja, dizendo, Senhor, eu não sou membro apenas no hall, um nome que aparece numa lista, eu estou aqui, Senhor, por inteiro. Usa-me, Senhor, quero ser útil à tua obra, à tua causa, quero ser completamente comprometido com o Senhor, com o seu reino e com a evangelização. É isso que Deus quer de cada um de nós, uma reconsagração, uma renovação das alianças. Vá planejando isso, vá colocando na sua agenda. A vigília, a moda antiga, começa às 10 da noite, vai até 6 horas da manhã, e eu me lembro muito bem que nas igrejas das quais eu participei, a vigília terminava com um café com leite, bem quentinho, e todo mundo animado naquela santa convocação. Quem se lembra desse tipo de vigília, levante a mão. Elias, você lembra? Não lembra? Então levanta a mão. Aê. Então, coisa gostosa, consagrar nossas vidas. Irmãos, precisamos passar a limpo a nossa vida com o Senhor. Nossa igreja está fazendo 100 anos, e nós não podemos olhar para trás e desconhecer, desconsiderar tudo quanto Deus já fez. São dezenas de igrejas filhas, milhares de vidas, centenas, milhares de famílias impactadas. Pegue o seu boletim aí na frente hoje, por exemplo, você vai ver aí sobre um jovem, o jovem Carlito, não é? Porque a nossa igreja nasceu de um jovem, sabia disso, juventude? Quem é jovem? Quem tem abaixo de 99 anos, levanta a mão, os jovens dessa igreja. Aí os jovens aí. A igreja começou com um jovem, o Carlito, está aí a história do Carlito hoje. Estava servindo o exército em Corumbá, teve uma experiência salvadora, restauradora com o Senhor Jesus Cristo, e aí, tocado por Deus, vindo para Campo Grande, ele falou, eu tenho que falar para alguém. E aí começa na casa dele um grupo de estudo bíblico, e nós achamos que célula é novidade, irmãos, e nós achamos que célula é novidade, que a casa, que a igreja nas casas é uma novidade. A nossa igreja nasceu assim, numa casa, e aí veio pela sua história, recebendo mais e mais de Deus, e hoje nossa igreja, pela misericórdia de Deus, tem feito tanto, mas ainda falta fazer muito mais. E nós queremos renovar a nossa aliança. Jejum, muito jejum, irmãos. Ah, Senhor, jejuar na tua presença, derramar o coração, meu Deus, confessar os meus pecados, alistá-los, rasgar os pecados da minha vida e ter uma vida linda, retilínea, retinha para o Senhor. Eu ser o protagonista da história durante a minha geração. Deus quer isso de cada um de nós, irmãos. Não uma igreja espectadora que senta e assiste o culto, não. Aqui nós vimos cultuar e não assistir. E assim é na história da nossa igreja. Então vá fazendo a sua agenda aí, porque esse dia será muito, muito especial. Se você está em célula, o seu pastor de rede vai dizer que dia a sua rede, que horário que a sua rede vai participar na condução do culto. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém, tá bom. Glória a Deus, é assim, é desse jeito. Ok, queremos conhecer nessa manhã nossos convidados, nossos visitantes. Eu tenho primeiro alguns visitantes, 24 do Chile. Chile. Vamos lá, igreja. Chile. Vamos lá, pónganse de pies, hermanos. Sim. Ok. Amém. Quem vai lá abraçar esse povo? Quem vai dizer, diga, sea bem-vindo. Fala em língua lá, irmão. Sea bem-vindo. Na igreja batista se habla em língua estranha também. Póngale, dale. Sea bem-vindo. Vamos lá, juntos, irmãos. Sea bem-vindo. Vamos lá? Sean bem-vindos. Aí, irmãos. Ok, podem sentar-se. Esses irmãos, olha, irmãos, tiraram uma semana da sua agenda, largaram o seu trabalho,
suas atividades, suas responsabilidades para aprender de Deus. Esses irmãos são vários pastores de uma mesma região, estão aqui, pararam uma semana, pagaram suas passagens, estão passando um calorão, porque a temperatura para eles lá normalmente é 6, 8, 0, -1, -2, e eles estão aqui no calorão, mas estão felizes. Não está calor, não, tá bom, tá bueno. E, então, os irmãos estão sofrendo assim um pouquinho do calor, mas vieram aprender. E olha, de manhã, de tarde, de noite, agenda intensa numa imersão conosco, para ver o que nós estamos fazendo em célula e também pegaria um pouquinho dessa experiência. Nós já avisamos que nós estamos também começando, que nós estamos também apanhando bastante, né, cometendo erros e acertos, mas eles têm um coração muito doce. El corazón del pueblo es dulce, hermanos. Sus corações são dulces. E então, eles estão assim, querendo aprender, tão gostoso. Alguns deles, depois do primeiro dia, falaram, já posso voltar. Foi não? Quero ver, fica um pouco mais, já posso voltar, já valeu a pena. Então, irmãos, participaram do Summit, foi muito lindo, que Deus os abençoe. Queremos ver agora outros convidados e visitantes que nós temos. Fique em pé, se você é outro, se você não é do Chile, mas está aqui, olha lá, uma salva de palmas, nossa irmã, ali também, ali, vamos lá, vamos cumprimentar, irmãos. Lá também temos aqui, à frente, boas-vindas a vocês, Deus os abençoe grandemente. Amém, graças a Deus. Amém, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, nós vamos contribuir agora e quem estava aqui no domingo passado, quem estava aqui nesse culto do domingo passado, levante a mão. Quem não estava, levante a mão. Olha só, a maior parte dos irmãos não estava, eu sei, foi feriado, muitos viajaram. Deixa eu contar para você, a crise está se abatendo e se alongando no Brasil. No centro-oeste, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a crise está chegando tardiamente em relação a outros estados, grandes centros. Mas ela está batendo. E os últimos 4 meses de ofertas das igrejas, eles deixaram muito a desejar. De maneira que nós estamos aí às portas, daqui 20 dias, daqui poucos dias, para pagarmos o 13º, a gratificação natalina, e nós não temos os recursos. Então nós queremos que você, que ainda não contribuiu, seja muito fiel. E além disso, aproveitando o aniversário da igreja, aliás, isso já estava planejado muito antes dessa crise, a gente dar uma oferta de gratidão pelo centenário. Então, pegue o seu talão de cheque, faça uma oferta generosa, mas generosa é generosa mesmo, para abençoar a igreja. Você se assenta aqui e não sabe como são as coisas. Por exemplo, acabamos de ver aqui um vídeo sobre as crianças, não foi lindo? Sim ou não? Sobre como criar as crianças. As fotografias ilustram. Você sabe que a igreja paga mais de 10 mil reais só para usar essas fotografias? Porque a nossa igreja é legal, ela não usa nada sem legalidade. Direitos autorais, são R$ 883 por mês só para uso de imagens, porque nossa igreja prega a justiça, a equidade, a retidão. Então nós não somos como alguns que pegam sem autorização, é tudo assim, você sabe. Não você sabe, Deus sabe o que é certo, o que é reto. A nossa estrutura é grande porque somos uma igreja abençoada, em crescimento, então os custos são grandes também. Quero falar ao seu coração, abençoe a sua igreja, nesse final de ano, uma grande oferta que expresse a alegria do seu coração. Vamos cantar, escreva oferta de gratidão, ou centenário, e Deus será glorificado na sua oferta também. Deus te abençoe, vamos cantar e ofertar. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar.
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O que move você nessa manhã? Derrame sua vida diante do Senhor e declare que você está aqui para adorar o verdadeiro Deus, o único que é digno de receber adoração e louvor. Aleluia. Abra sua boca e declare. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu queria te desafiar nesse momento a estar dando honra, glória e louvor ao nosso Deus, o que remiu os seus pecados, que sarou você de toda iniquidade, que resgatou você do império das trevas. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Declare honra, glória e louvor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, A ti, Senhor. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Sim, Senhor, é o que nós queremos, Pai. Contemplar a Tua glória, receber uma visitação quente do Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos, tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Senhor, ativa o nosso coração para o verdadeiro derramamento da alma. Oh Deus, ajuda-nos a ver os nossos pecados, a confessá-los, a abandoná-los definitivamente, Senhor. E então nos apresentarmos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh Deus, que todos digamos antes: tem misericórdia de mim.
que sou homem, sou mulher pecadora. Oh Deus, tem misericórdia, vem sobre nós. Essa é a nossa oração, é o clamor da nossa alma. Oh, aviva-nos, Senhor, visita-nos poderosamente. Oh Deus, a igreja é tua, Senhor. Todos fomos convertidos aos pés do Cordeiro, aos pés da cruz do Senhor Jesus. O Cordeiro vivo de Deus foi entregue em nosso lugar, e a tua igreja não pode ficar fria, vazia, destituída de sentido. Oh Deus, como se viesse assistir um culto. Vem sobre nós, derrama-te sobre nós, faz algo sobrenatural, algo poderoso que glorifique o teu nome. Oh Deus, que exalte a sua grandeza, o teu poder, que tenha impacto na vida das famílias, Senhor. Oh Deus, traz-nos consagração, Senhor. Precisamos desta consagração. E oh Deus, mobiliza a tua igreja para a pregação da palavra, para o testemunho verdadeiro. Que haja conversão nos lares, Senhor. Que haja conversão nas empresas, Senhor. Que essa cidade seja impactada pelo poder do Espírito Santo. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos, e nós necessitamos de uma visitação tua, Senhor, porque não é na força do braço, não é no grito animado que as pedras vão se romper. Oh Deus, que o alicerce do pecado há de ser demolido, não. É a ação sobrenatural do teu Espírito, e ela é inconfundível, ela é necessária, Senhor. Precisamos de um renovo, de uma fresca brisa da parte do teu Espírito. Ouve as nossas orações, recebe os nossos jejuns, Senhor, e quando mencionamos a tua palavra, faz-a valer no coração de cada um de nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pode assentar-se, meu amado. A equipe vai continuar aqui, a equipe vai cantar agora. Deixa eu explicar para você. Teremos a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Esses elementos aqui, essa decoração tão linda, que irmãs muito queridas da igreja preparam só para nos lembrar visualmente, tematicamente, desse momento gostoso, quando nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor. A ceia é do Senhor, não é da igreja batista. Por isso, compartilham conosco da ceia aqueles que são do Senhor. Quem é do Senhor? Quem creu em Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, fez-o Senhor Salvador, passou pelas águas do batismo dizendo: sim, Senhor, sou teu, o Senhor me possui, o Senhor é meu dono, eu morro para mim, para viver para ti. Estas pessoas formam a igreja e são convidadas para participarem da ceia do Senhor. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, mas está em plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja, com a sua liderança, está em condições de participar da ceia, então seja bem-vindo. A Bíblia diz: examine-se cada pessoa a si mesma, para ver se come, se participa ou não da ceia do Senhor. Entretanto, quando percebemos pecado na nossa vida, não devemos aprovar o pecado, deixá-lo quieto e dizer: eu não estou bem para participar da ceia, então não vou participar. Porque fazendo isso, está discernindo o corpo do Senhor também de uma outra maneira, dizendo: eu sei que eu preciso estar em pureza diante do Senhor, eu sei que o sangue de Cristo me purifica para eu estar em condições, mas eu prefiro ficar no meu pecado. Isso é discriminar o Senhor, a sua graça e a virtude da cruz. Não. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba. Isso pressupõe arrependimento, confissão e distância do pecado. Nossos irmãos vão cantar, nós vamos ficar em pé agora. Podem ficar em pé. E os nossos irmãos irão ministrando os elementos, o pão e o vinho, do fundo para cá. Prestem bem atenção. Quando a bandeja passar perto de você, se você vai participar, pegue os elementos e se assente, por favor. Se você não vai participar, quando vir as pessoas na sua fileira se assentarem, você também se assenta. Assim não haverá constrangimento para ninguém, e nós não precisaríamos perguntar: quem ainda não recebeu? Pois quem não recebeu, obviamente, estará ainda em pé. Vamos celebrar ao Senhor.
nas alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua luz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
Glórias a Deus. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos em comunhão com o Senhor, trazendo à memória a pessoa e os atos poderosos de justiça do Senhor Jesus. Olhamos para o passado, porque recebemos de graça o presente eterno da salvação. Olhamos para nós, para que tenhamos na nossa vida cotidiana, no dia a dia, vida aprovada, santa, reta diante do Senhor. Mas olhamos para o futuro, porque Ele diz: façam isso até que o Senhor venha. O Senhor está vindo e nós nos encontraremos com Ele e participaremos daquela ceia que é permanente, lá nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Fique em pé, meu amado. Tome o pão. Este pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi maltratado, foi moído mesmo, foi ferido, foi traspassado pelos meus e pelos seus pecados. Ele o fez por amor. Aqui está o símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, o pão. Em memória do Senhor, participe do pão, comam. Da mesma maneira, o Senhor tomou o cálice, mostrou a todos os seus discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança. Não é por merecimento, não é por esforço no cumprimento da lei, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, único, suficiente, capaz, exclusivo, substitutivo, derramado na cruz em meu lugar, em seu lugar. E aí sim, vida santa será consequência da obra de Cristo em nós. Em memória de Jesus, participe. Aleluias, aleluias, glórias ao teu santo nome. Aleluias, aleluias. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito o Espírito Santo, que nos mostrou o nosso pecado e a beleza de Jesus, a nossa injustiça, e recebeu a justiça pelo sangue do Filho. Aleluias. Recebe glória, recebe admiração, recebe o nosso fôlego de vida. Tudo que somos e pensamos possuir, tudo é teu. Bendito o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Milhares de anos se passaram, Senhor, mas tu és o único, e o teu nome será levantado acima de todo nome. Toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, dizendo: de fato Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Oh Deus, não merecemos nada, o Senhor tem nos dado tudo e nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Continuemos, irmãos. Irmãos, a palavra fala em Atos 4:12, que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo, o único digno de louvor e adoração. A palavra do Senhor também fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se derrame na presença do Senhor e declare adoração ao único que é digno de receber. Aleluia.
Vamos aplaudir o Cordeiro, que é digno de receber a honra, a glória, a majestade e o louvor. Ele é muito lindo. Glória a Deus. Recebe Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Jesus é tão maravilhoso, né? A hora que eu cantava cada frase dessa música, eu dizia: Jesus, é o Senhor, Jesus. O Senhor é muito lindo, Jesus. Não existe ninguém como o Senhor. Deus é demais, 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 demais. Que Deus amoroso. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Todos aí estão super de Deus? Firmes mesmo? Preparados para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para aplicar a palavra? Sei que vocês já ouviram tantas coisas aqui que falam de Deus, esses hinos ministrados, tudo isso que nós temos visto de Deus. Deus é maravilhosamente lindo. Hoje nós vamos falar de algo que talvez, de todas as palavras do dicionário, seja uma das mais impopulares, que ninguém gosta de ouvir. Disciplina. Quando já fala disciplina, já fala, ai, lá vem, né? É que a gente tem a ideia de disciplina, geralmente uma coisa assim, de correção, de castigo. E aí a gente não gosta muito das exortações. Por mais que eu vou tentar ser humilde aqui, a pessoa fala uma coisa e você fala, é verdade. A segunda que ela fala, não concordo muito. Na terceira, você está pensando, só quer me corrigir? A gente não tem, por mais humilde. Eu tenho orado muito nesses últimos, pelo menos esse último ano, pedindo muito assim, Jesus, tem me chamado muita atenção. Jesus falando assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu tenho pedido, Deus, Jesus, eu quero ser cada vez mais parecido com o Senhor, manso e humilde, manso e humilde, manso e humilde, manso e humilde. E esse texto de Hebreus, capítulo 12, se você quiser pode acessar a sua Bíblia, ou se é Bíblia de papel, procura aí rapidamente. Ele tem um contexto muito interessante, muito interessante. Esse texto, não só os versículos que a gente vai ler, mas ele está atrelado ao capítulo anterior e aos versículos seguintes. Nós só vamos ter como texto base os versículos de 1 a 3. E Hebreus 12, de 1 a 3, nos ensina, dentro do contexto todo do capítulo, que a disciplina é o caminho do sucesso. A disciplina é o caminho da maturidade. Sensacional, não é? Quantos aqui vieram ao Summit, sabe que teve uma palestra da Ângela, que falou sobre isso, mas foi também abordado na palestra do Laszlo Bock, do Google, né? E também em outras, a respeito dessa perseverança. Só para você ter uma ideia do contexto, a carta tinha um destinatário, tinha um destino, né? A carta foi escrita a quem? Vamos ver, vocês são bem espertos, vamos lá. A quem foi dirigida essa carta? Gente, carta aos Hebreus seria escrita a quem? Aos campograndenses? Não. Sim, também, depois você vai ver. Mas gente, estou fazendo isso de brincadeira, porque é óbvio, carta aos Hebreus, para quem quer escrita? Aos Hebreus, olha. E por que esta carta foi escrita? Tem um propósito geral. Os hebreus que iam se convertendo a Jesus, porque veja, inicialmente não deveria haver separação nenhuma, tanto é que Jesus vai às sinagogas pregar. Paulo começa seu ministério nas sinagogas. Então inicialmente é tudo uma coisa só. Não existe diferença do que Deus revelou a Moisés, do que Deus está falando através de Jesus, que é o próprio Deus. Mas os hebreus, de uma maneira geral, aqueles mais fariseus,
aqueles que eram mais judeus, assim, aqueles lá da gema, eles falaram assim, não, que é isso? Moisés é o profeta maior, agora vem esse tal de Jesus, esse é um impostor, esse Jesus, ele não é coisa nenhuma o Messias, porque eles não perceberam que as próprias escrituras indicavam Jesus como Messias, o Filho de Deus, como nós cantamos aqui, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado. Então eles não perceberam isso, o que criou um cisma entre eles. Então tá bom, se você acha que Jesus é esse Messias, que ele é o Filho de Deus, você está cometendo sacrilégio. Olha só, você dizer que um homem é o próprio Deus, e eles não viram isso. Então todos os judeus, em especial os hebreus, que se convertiam ao cristianismo, eles disseram, então vocês se tornaram nossos inimigos. E aí eles começaram uma perseguição ferrenha contra os judeus que se convertiam ao cristianismo. Então, que não tinha esse nome a princípio, né, amados? Mas eles sofriam muita perseguição, que começava dentro de casa mesmo. Por exemplo, se uma mulher se convertia, dizia, não, Jesus é o Messias, ela então era negada, e ela podia ser expulsa de casa, tinha autorização para o divórcio e tudo mais, porque ela não podia. Se fosse o homem, a mesma coisa, a mulher podia deixar daquele homem, mas filhos também poderiam ser, e eram deserdados. Você não é mais da nossa família, agora você não é mais nosso filho, você aceitar uma coisa dessa. E também muitos perdiam o emprego, porque falavam assim, como você agora segue aquele impostor? Não, aqui no nosso trabalho, aqui na nossa empresa, vamos usar essa palavra, não. Então a perseguição era constante, alguns até ameaçados de morte, e outros, a exemplo de Jesus, eram mortos mesmo. Então o preço que se pagava por dizer, eu sigo a Jesus, era muito alto, às vezes com a sua própria vida. E eles estavam sofrendo tanto, mas sofrendo tanto, que alguns já estavam desistindo. Porque sofrer não é fácil, não. Você sofre um dia, uma semana, um ano, tudo. Então, às vezes a gente ouve essa história e fala, uau, né? Que coisa boa, coisa maravilhosa, olha só. Mas o dia a dia é complicado. É complicado. Então, você percebe que dentro desse contexto de sofrimento de algumas pessoas desistindo, a importância dos capítulos 11 e 12, que é aqui o propósito, a hora que ele vai explicando uma porção de coisas. Por quê? Do capítulo 1 até ao 10, e até o 11 mesmo, ele está explicando que Jesus é Deus, e logo ele é maior que tudo e que todos, ele é maior que a própria lei. Então, ele diz assim, viram, vocês se converteram a Jesus, então está aqui o que é maior que tudo e maior que todos, e ele vem dizendo, quem é Jesus, superior aí aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, superior, porque ele é o próprio Deus. Então ele diz assim, então é nisso que vocês creram, vocês devem permanecer firme, apesar de todo o sofrimento. Muito bem, agora vamos aplicar para a nossa realidade. Quantos aqui nasceram dentro de um lar evangélico? Levante a mão. Ok, pouquíssimos. Quantos aqui não nasceram dentro de um lar evangélico? Levante a mão. A maioria. Quantos aqui nasceram dentro de um lar que não professava fé alguma? Quer dizer, não. Levante a mão. Poucos. Ainda são poucos dentro da nossa cultura, porque o brasileiro é bastante religioso. De alguma religião ele quer pertencer, né? Muito bem. Agora perceba. Independente de onde você veio, existia uma cultura predominante. E quando você sai dessa cultura, o que acontece? Você tem a tendência a ser forçado a voltar para lá. Ou a tendência dessa cultura é forçar você a voltar para lá. Dizendo assim, o que você fez? E quais são os tipos de pressões que se sofrem? Não como exatamente os hebreus sofriam, mas existem outros tipos de pressão. Existe pressão, por exemplo, na área da sexualidade.
Isso aí que prega na Bíblia, isso aí não tem nada a ver, nada. Que é isso? Esse puritanismo aí, esse negócio? Não. E ainda agora com a ideologia de gênero, que não é só ideologia de gênero, não é só dizer que sexo eu quero escolher, isso aí tem muitas outras coisas por trás disso tudo. E aí você tem valores da família, que começa a dizer que você tem esses valores de família, casou, não deu certo, separa, que isso? Você é filho, você já sabe outra coisa, desafia seus pais, seja um rebelde por uma boa causa, que é isso e tal. Então, tem várias coisas que é o mundo que você pertencia, vai dizer para você assim, não volta para cá, porque vai ser difícil você ficar aí onde você está, hein? Vai ser difícil você manter essa moral, vai ser difícil você manter essa ética, vai ser difícil. Nas finanças, o mundo é o mundo da corrupção, essa é a cultura do mundo, não é? Do jeito de ganhar dinheiro, do jeito de fazer política, de uma porção de coisas, essa é a cultura do mundo. E quando você é contra a cultura, porque você tem Jesus no seu coração, e você segue Jesus e seus valores, e os valores da palavra de Deus, a cultura constantemente, que é contra isso, que é a cultura do mundo, vai estar dizendo para você, não fica aí não, você vai sofrer com isso, hein? Você já pensou lá no meio da venda você não poder mentir? O que você vai fazer? Todo mundo está mentindo, todo mundo está falando que o produto dele é mais do que é, e você vai falar a verdade, você vai perder com isso aí, hein? Não, vai dizer que você vai ficar aí, né, nesse jeito, com essa sua pureza aí, que é isso, rapaz, o mundo de hoje é outro, e vai ter lugar que se você não se dobrar, você vai acabar perdendo sua posição, seu status, o seu dinheiro, o seu tudo. Existe uma cultura tentando arrancar você da onde você está agora. Então, esse é o contexto da epístola aos Hebreus. Agora, diante de tudo isso, o que é que o autor aos Hebreus aconselhou, que também a gente pode aplicar para nós hoje? O que ele aconselhou os hebreus a fazerem? E nós vamos aplicar para nós hoje. Vamos ler o texto então. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós vamos tirar 3 ensinos daí, muito importante para você perseverar, para você seguir numa vida disciplinada e ser mais que vencedor. Primeiro, vamos lá, motive-se. Gosto dessa atitude desse garotinho, hein? Ele parece um corintiano, né, gente? Apesar de estar de verde e branco, né? Tem esse detalhe, gente. Tem esse detalhe. Ele torce para o Chapecoense. Beleza. Então, motive-se. A motivação é algo muito importante. Aí, alguns até diriam assim, pastor, mas essa história de motivação, você sai ali na esquina, acabou a motivação. A motivação não presta para nada, né? Mas deixa eu mostrar aqui só antes. Este homem, que é um motivador, ele escreveu, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nenhum efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente, não é verdade? Aquele cara que não toma banho diariamente, você chega perto dele, que cheirinho de limão, né, gente? Está mais azedo do que... Então, você precisa estar constantemente motivado. E como que a Bíblia faz isso? Olha só o que está escrito aqui para nós, nos versículos que nós vamos meditar agora para falar sobre a palavra motivação. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, ele está fazendo referência ao capítulo anterior, onde ele citou Noé, onde ele citou Abel, onde ele citou Noé, onde ele citou Moisés, onde ele citou... E tem tantos exemplos na Bíblia, né, gente, de perseverança, de gente que teve que enfrentar duras lutas, mas não desistiu, perseverou, foi disciplinado, sabia que a vida dele tinha um propósito, sua vida também tem um propósito, vale a pena ficar firme no propósito. Então eles eram motivados por essas pessoas,
Se você ler o capítulo 11, vai ser muito 10, porque você vai se sentir motivado durante a carreira. E não somente, e eu usaria aqui não somente a nuvem de testemunhas que tinham lá no passado, mas se você olhar do lado, tem histórias que motivam você, sim ou não? Não é? Sim ou não? Quer ver? Olha para o seu lado. Essa história que está do seu lado não te motiva? Opa! Como que não? Como que não? Como que não? Mas tem pessoas que passaram pela sua vida, que nem estão mais aqui, mas que passaram pela sua vida, que são exemplos de fé, que devem servir para você, para motivá-lo, não é? Gente, não existe nada como uma boa história de vida para motivar, é ou não é? Por isso que eu acho que Hebreus contou tanto. Olha, lembra de Abel, olha, lembra de Noé, que foi o único que permaneceu puro. Ele e sua família foram salvos porque ele foi perseverante, e ele foi contra a cultura. Quando todo mundo ia contra Deus, ele e a sua família ficou firme ali em Deus. Lembra dessa história? Lembra da história? É uma história que me ajuda muito, que motiva quando tem algumas coisas contra da cultura. É a história daqueles amiguinhos de Daniel lá. Lembra quando Nabucodonosor levantou uma grande estátua e falou: ó, quem não se curvar à minha estátua vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Quero ver quem não vai se dobrar. E os amiguinhos de Daniel lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé lá. Aí, claro, todo mundo se prostra, fica 3 em pé, vai ter um dedo duro, né? Chegaram lá para o Nabucodonosor e falou: ó, tem uns 3 jovenzinhos que você trouxe lá, daquele povinho, que ele não se dobra diante do Senhor não, estão desafiando o Senhor. E o rei ficou enfurecido e pegou: chama eles aqui então. Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, como eu sou um rei bondoso, né? Mas eu sou um Deus bondoso, um rei, porque ele se considerava Deus, por isso eu disse, eu sou um rei bondoso, mas sou austero, então faço o que eu estou mandando. O que é que vocês me dizem? Ele falou: não, nem precisa, porque os caras tinham que soprar lá o instrumento de sopro. Falou assim: nem precisa gastar o bico dos caras soprando negócio, porque nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, porque tem hora que tem fúria contra você. A cultura do mundo vem com fúria para cima de você. Como? Nós vamos pegar você então, nós vamos roubar seus filhos e aquelas ameaças todas. Ele falou: ah é? Então manda crescer 7 vezes mais até ficar quente. Muitas vezes mais, vai ficar tão quente que vocês vão ver. Aí foram levar os 3 lá, e eles foram indo para a fornalha. E chegou perto, os caras que foram levar os Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram todos chapiscados, fumegados. Só de chegar perto, os 3 ficaram passeando lá dentro da fornalha. E aí os caras falaram: uai, o que é isso? Não foi 3 que nós colocamos lá, mas tem 4 ali. Sempre que você passar por provações, Deus está com você, para que você passe pelo fogo da prova, mas saia lá de dentro mais forte do que o que você entrou. Aliás, esse é o propósito da prova. Viu? Uma história não já te animou? Então, motive-se com essas histórias. Não fique perdendo tempo vendo novela da Globo, vendo novela seja lá de onde for, ou só assistindo TV, e futebol, vai ler a Bíblia, vai ler uma história, que pega um livro, Os Heróis da Fé, um livro muito 10, que conta cada história. Gente, é demais. Leio aquele livro, depois eu releio de novo, porque são histórias que motivam. Agora, de todas as histórias, a que mais deve motivar é a de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando o texto diz assim, olhando firmemente, o texto no original significa: só olha aqui, ponha foco aqui. Não se distraia com as demais coisas. Houve um tempo que a gente tinha que fazer a renovação da carteira de motorista, e tinha que pegar uma aula para você melhorar. E dentro dessa aula tinha a questão da visão periférica. Eu não sei exatamente, não me lembro como chamar, tinha um nome esse negócio aí lá. E aí eles diziam assim: olha, existe uma diferença dos homens e das mulheres. Aí o cara até contou uma historinha.
Os homens, desde os primórdios, eles saíam das suas casas para caçar e trazer caça, ou ele ia para a agricultura, iam distantes nos campos, e eles tinham que ter muita visão periférica. Por isso o homem desenvolveu a visão periférica, porque ele tinha que estar atento a tudo também, porque tinha feras, tinha uma porção de coisas, então tinha que ficar olhando tudo quanto é lado. Então o homem desenvolveu a visão assim, então ele fica olhando para tudo quanto é lado, bilateral, ó, bonito você, né, rapaz? Então aí você desenvolve e ele enxerga tudo. Aí diz, com relação às mulheres, elas têm um olhar mais focado. Então, isso é bom e ruim. É bom e ruim para o homem, é bom e ruim para o homem. Ou seja, os dois têm que caminhar junto. E você tem que aprender a desenvolver esses dois tipos de visão. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, é que quando você fica com essa visão, que você fica enxergando de canto de olho, você olha para Jesus, mas você fica olhando aqui as coisas que estão acontecendo. E isso te desvia, te distrai de você manter os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. O autor está dizendo que não tire os seus olhos, não tire por nada, tire os seus olhos de Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Esse é Jesus, o nosso maravilhoso Jesus. Ele é o autor, ele é o líder, ele é o pioneiro. Quem já brincou aqui de siga o líder? Já tinha uma brincadeirinha de siga o líder? Você já fez? Já fez mesmo essa brincadeirinha? Você já foi líder? Já foi? E aí tudo que você fazia, o cara que estava atrás tinha que fazer. Tinha que fazer. Você lembra dessa, Júnior? Já seguiu ele na brincadeirinha? Não, nunca brincou com ele disso aí, não. Com ele não, tá bom. Então, aí ele faz. Tudo que o outro vai fazer, ele tem que fazer. Mas, algumas pessoas, porque sempre tem os brincalhões assim, né? O que a gente chama na brincadeira de esculhambador, né? Ele sempre quer tirar, quer fazer você errar. Então tinha uns caras que ficavam de fora, para o cara sair da fila, ele falava, ei, olha aqui, presta atenção aqui. Aí o cara tirava o olhar do líder, e o povo perdia, e o líder mudava o movimento, e era desclassificado da história. Aqui é mais ou menos assim. Siga o líder. Né? Siga o líder. Você tem que olhar, Jesus é o autor, ele é o pioneiro, ele que vai à frente. E Jesus, com o seu sangue, ele pagou o preço por sua vida. A nossa perseverança baseia-se principalmente no fato que nós temos um Senhor, que é o autor da nossa fé, que é o nosso líder, que foi à frente, que abriu o caminho. Mas ele não somente é o primeiro, mas ele é o consumador também, é o aperfeiçoador da nossa fé. Devemos olhar para Jesus como aquele que é o líder do caminho, o qual, como homem de fé, ultrapassou os demais heróis da fé. Ele é o principal, como disse Cotton. Nós devemos olhar para Jesus porque ele é o aperfeiçoador, aquele que levou a fé à perfeição. Jesus é que leva a nossa fé à maturidade total. Nele compartilhamos das perfeições de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Muito bem. Segunda atitude, livre-se. Ali está um peso, porque você já fez exercício quando você está fazendo fisioterapia? Fiz fisioterapia por causa do joelho, até hoje tem que fazer. Aí você tem que manter, né? Fazer uns exercícios. Eu não sei se você já fez, tem uns exercícios que faz assim, para no pé, faz assim, para no outro. Quando você não tem nada assim forçando você, às vezes para você manter o equilíbrio não é tão difícil. Mas aí, quando você vai evoluindo, porque fisioterapeuta é assim, ele nunca fica feliz com o castigo que ele te deu no dia anterior. Ele sempre põe um castigo maior. Aí, tomara que o Michael não esteja me ouvindo, né? Aí, é muito bonzinho. Aí ele falou, não, agora nós vamos fazer diferente. Eu falo, vem cá, meu pastor. Aí depois uma cinta aqui, e tem um negócio de elástico que fica puxando você para trás. Aí ele falou, aí eu fiquei, beleza, então vai. Não, você tem que dar 3 passos para frente. Aí 1, 2, 3. Aí você tem que ficar ali, aí você fica, aí te puxa para ficar equilibrado. O que me mostra que é difícil você caminhar e dar passos para frente,
quando tem pesos te puxando para trás. É nesse sentido que o autor está dizendo assim: livre-se dessas coisas. Mas dá uma olhada no versículo para você entender ainda melhor sobre a luz da palavra de Deus. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Permissividade e sedução. Eles caminham juntos. Ou poderia colocar um na frente do outro. Agora, perceba. Tem muitas interpretações para aqui, para o pecado, o que ele está falando, mas eu não vou, senão a gente teria que ter muito mais tempo. Mas, o que eu creio que o texto está dizendo aqui, baseado no próprio contexto, é assim: tem coisas na sua vida que, a princípio, parece que não pesa nada, que você consegue levar tranquilo. Mas depois, essas coisas derrubarão você. Elas se tornarão mais pesadas com o passar do tempo. Sabe o que o Paulo está dizendo? Abandone o seu pecado de estimação. Paulo, eu já coloquei Paulo aqui como autor da carta aos Hebreus, não. O autor aos Hebreus está dizendo assim, pode até ser ele, né? Mas ele está dizendo assim: ei, livre-se disso que você acha que não pesa nada. Sabe por quê? O pecado muitas vezes está ligado àquela permissãozinha que você dá para algumas coisas. Você diz assim: mas o que tem isso aqui? Não, mas isso aqui, mas isso ali. Não, mas todo mundo erra, né? Não, eu sei que eu errei, mas lá no fundinho você está dizendo assim: eu errei agora, Deus vai me perdoar, mas daqui uns tempos, não sei se não vou voltar a fazer. E aí você vai deixando certas coisinhas que parece que são leves a princípio. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia é assim, eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de tentar ajudar alguém, ou fazer alguma coisa com relação aos pesos. Você já experimentou pegar alguém e falar para você: dá para você levar essa areia daqui até lá, que a gente vai fazer um negócio, você ajuda a gente aqui? Opa, aí você ajuda. Cadê? Pega o carrinho, você pega o carrinho lá, e o cara põe outro, e fala: vai, leva. Aí você... que isso, rapaz? Porque geralmente o homem quer dar uma de fortão, né? Assim. Aí ele fala: que isso, rapaz? Põe mais peso aí, põe peso, aqui tem braço, vamos aí. Aí você pega, põe peso, e o carrinho ficou meio pesado, mas você, para não dizer que não, né? Vai lá e leva e volta. Quando chegou na terceira, quarta vez, o cara põe as mesmas pás de areia. Eu falo: põe menos aí, cara. Mas você que falou que era para pôr muito. Não, mas agora está pesado. Porque, a princípio, tem um peso as coisas que você leva. Quando passa o tempo, é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Livre-se dessas coisinhas. Livre-se de todas as coisas que impedem você de caminhar livremente. Não permita nenhum tipo de pecado na sua vida. Sabe por quê? O pecado não perdoa, ele mata. Essa frase serve exatamente para o pecado. O pecado não perdoa, ele mata. Porque quem é que mata? O pecado. Então, o pecado é sedutor, cuidado com ele. Então, livre-se de tudo. Então, você quer ser perseverante, você quer ser disciplinado na perseverança? Então, primeiro, motive-se. Segundo, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Motive-se com o quê? Com bons exemplos, com exemplos dos heróis da fé, principalmente com o exemplo de Jesus. E livre-se de todo o peso que te atrapalha. Terceira atitude, persevere. Persevere. Eu pus essa imagem de corrida porque essa moça aí está terminando uma maratona. Pelo rosto dela você já pode perceber, né? Ela fez pouco esforço, não é aquela que chega se esforçando assim, mas você vê que ela não está na exaustão, essa aí está na exaustão. O texto diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui tem coisas muito interessantes. Corramos não é, a própria palavra aqui, ele tem em imagem uma corrida de maratona, não uma corrida curta de 100 metros, que é tiro só, ou sequer de uma outra corrida um pouco maior. É a corrida que é uma maratona, porque Paulo está dizendo: a vida de vocês vai ser uma maratona. E o atleta que corre uma maratona, primeiro, lembrando de trás,
Um atleta que corre um outro tipo de corrida, ele tem um tênis todo cheio de coisa lá e vai e tal, ele pode carregar um peso a mais, uma roupa a mais assim, mas o que corre maratona não pode ir de calça de abrigo, ou quem sabe de um casaco de abrigo, não, é uma camisetinha leve, de preferência que não tenha manga, um shortzinho leve, um tênisinho bem leve, porque não vai poder ter nada que, depois que ele estiver cansado, quando ele não estava, não fazia diferença, mas depois que ele está cansado faz diferença. Então ele precisa correr uma maratona. Você tem que entender, nós temos que entender que a vida é uma maratona. Nós que já passamos do 25, né? 25 aninhos. E aí, Oz? Então, nós que já passamos, nós já vimos muitas coisas, e nós nos iludimos com muitas coisas e nos desiludimos. Isso também pode ser um atrapalho na corrida, porque aí você fica meio sem sonho, sem perspectiva de futuro. E o autor está dizendo assim: não faça isso, corra até o fim, esforce-se até o fim, continue firme, porque qual é o fim ali? A corrida que nos é proposta. Não é assim: aí eu entrei numa corrida aqui, eu nem sabia que era uma corrida, rapaz, agora eu percebi, eu estou numa corrida. Não, teve alguém que disse para você: eu tenho uma linha de chegada, e para você chegar lá, você tem que ficar firme, você tem que perseverar, você tem que fazer tudo direitinho, mas você vai chegar lá, e quando você chegar lá, você vai ganhar o prêmio. Quando você chegar lá, não é só o primeiro, segundo, terceiro, não importa, é quem chega, ganha a coroa, ganha a premiação, ganha o troféu. Por isso, persevere. Persevere. Há algumas coisas que nos ajudam a perseverar. O texto está dizendo aqui que, com relação a Jesus, que deve ser o nosso maior exemplo, Jesus, ele foi alertado, foi avisado, foi proposto pelo Pai. Ele disse assim: ó, Pai, quando ele saiu, ele sabia a missão. Eu tenho que ir para a cruz morrer. E lá na cruz eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, vão me bater antes, vão fazer um monte de coisa. E o Pai falava para ele: aguenta firme, porque tem um propósito a morte na cruz. Com a sua morte na cruz, com o derramamento do sangue, você vai comprar muitos povos, nações. Então vale a pena o que você vai fazer. Na vida nós tem que ser assim, amados irmãos. Nós resistimos firmes, perseverando em Deus, nos valores da palavra, contra uma cultura que é contra esses valores. Você está na contracultura deste mundo e deve perseverar aí, porque o seu fim vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe, esse lance de valer a pena é tão legal que quando a gente está aqui e faz o apelo e muitas pessoas vêm aceitando Jesus, eu sempre digo, se não digo em voz alta, lá por dentro eu olho nos olhos de Jesus e eu falo assim: Jesus, valeu a pena, porque até hoje tem pessoas que se entregam, que vêm te seguir, não estão com uma espada na garganta, dizendo: nossa, ou venha ou você morre. Não, eles são capazes de morrer e não negam a fé. O teu sacrifício valeu a pena. E Jesus é louvado e exaltado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você agora, meu irmão. Você que anda na contracultura, você que guarda os valores, você que diz não à corrupção, você que diz não à ideologia de gênero, você que diz não a uma vida sem sentido, sem propósito, você que está entregando a sua vida porque você acredita que existe um propósito maior e que você tem o seu papel dentro desse propósito maior, eu digo para você: vai valer a pena. Aliás, diria para você: já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Por isso, continua na corrida. Com esse conhecimento, obedeça. Sabe por quê? Muitas pessoas param de obedecer porque elas disseram: puxa, eu estava aqui obedecendo Jesus e me aconteceu isso. Como eu estou triste. Por que Jesus deixou isso acontecer? E sabe o que é isso? O que está acontecendo com você? Você está pondo em dúvida o caráter de bondade de Deus. Esse é um caminho perigoso. Muito perigoso. Sabe por quê? Enquanto você acredita que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, você mantém uma mente grata. Você é cheio de gratidão e nada te derrota. A partir do momento que o diabo consegue, ou que o mundo consegue colocar na sua mente que Deus não é tão bom como falam que Ele é, você começa a morrer.
E você não foi criado para morrer, você foi criado para viver. Então não importa o que você esteja passando, Deus é bom o tempo todo. E você vai ver no final de todas as coisas o quão bom Ele foi com você. Por isso fique firme, persevere, obedeça. Vale a pena confiar em Jesus e obedecer a Ele. E por fim, seja resiliente. Não desmaie com a disciplina. Seja resiliente. Não desmaie com a disciplina. Deixa eu só te mostrar um pouco como ser resiliente. E aí a gente já vai terminar. Porque a disciplina aqui também agora tem o fator correção. Então quando você for corrigido, cuidado. Vamos pegar uma criança. Não tem criança... Nossa... Quem tem mais de um filho, levanta a mão. Eles são iguaizinhos, né, gente? Iguaizinhos. Né? Não são. Tem criança que você corrige, e dali a pouco ela está fazendo a mesma coisa. Você chega para ela e fala assim, não acredito. Eu acabei de falar com você foi corrigido, ficou lá no cantinho do castigo, da disciplina, da correção, tive que usar a varinha com você está fazendo isso de novo. Então, adultos, a gente às vezes faz com o Papai Celestial a mesma coisa. O Papai Celestial corrige a gente, e a gente volta e faz a mesma coisa. E o Papai Celestial está falando assim, você se esqueceu da correção? Eu sempre falo para Deus assim, Deus, deixa eu perceber rapidamente sua correção, porque eu não quero ficar aqui no cantinho do castigo. Eu não quero ficar passando por coisas que eu estou passando, porque eu tenho que aprender uma lição que eu não aprendi ainda. Então, durante a correção, não se esqueça. Segundo, não despreze. Não tem aquela criança também, pode começar a tocar aí, irmão, que assim acaba mais cedo. Porque quando alguém manda o tecladista vir tocar, é sinal de que o pastor tem que ir parando já, entendeu? É sempre que vocês veem o cara sentando aqui, tipo, pastor, acabou seu tempo, você já passou faz tempo. Então, aí, você chega para a criança e dá uma... Você já viu? Criança que você chega com a varinha assim, tac, vai. Ela para e fala assim, nem doeu. É desprezar a disciplina. Você não está enxergando que essa dor que você está passando, esse problema, nem toda dor, nem todo problema está ligado à correção. Mas, por vezes, sim. Nosso Pai nos corrige. Assim como você corrige o seu filho, o Papai do céu também faz isso. Você não enxergou ainda, como Deus falou com Israel lá no Velho Testamento. Meu povo, eu os corrijo, eles não entendem. Eles parece que não sentem a correção, eles desprezam. Então não despreze. Terceiro e último, não desanime. Eu não sei quantos fizeram aqui o teste do disco. Pode começar a tocar, meu irmão, eu só estava brincando. Ele parou ali, meu irmãozinho, bom, toca aí, irmão, vamos ver, põe um acorde aí. Põe um acorde bonito aí, meu irmão. Não, põe aí. Agora eu quero pregar final sobre um fundo musical. Vai, vamos fazer. Mas faz um bem bonito aí. Vamos ver, vai. Não, ó, que tom que eu quero, hein? Rapaz, põe aí um tom numa nota menor, que fica mais romântico. É mais triste também. Então, como é perseverança, vamos pôr no tom maior mesmo, mais para cima, né? Então, e aí então, gente, onde que eu estava mesmo? No desanime. Não desanime. Quem fez o teste de personalidade, o DISC, tem o D de determinado, determinante, dominante, tem o I de influente, aquele que gosta de influenciar, o S de seguro, e tem o C de consciencioso, de certinho e tudo mais. Para os Is, é mais difícil a correção, sabe por quê? Porque os Is não entendem que a correção é só tem a ver com aquela atitude, não tem a ver exatamente sobre aprová-lo ou reprová-lo. Então quando você corrige um I, ou diz assim, ele mesmo pede avaliação, me avalia aí, você fala uma coisa, por quê? Você está me reprovando? Não, ninguém está te reprovando. Por isso não se desanime com a correção, aceite-a e melhore. Quando você tem um objetivo e você o desenvolve e pede feedback,
lembra da Ângela no Summit? E pede feedback. Pegue aquele feedback, corrija e melhore. E melhore. A correção é para você melhorar. Ninguém está negando você, ninguém está te desaprovando. Você é importante, você vale mais do que seus erros ou acertos. Você vale por quem você é. E você é muito importante para as pessoas que amam você, principalmente por Deus. Então, quando você for corrigido por Deus, persevere, continue correndo. Sabe por quê? A correção não é para destruir você, é para fazer de você uma pessoa melhor amanhã. Uau! Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos e diga para Deus: eu quero perseverar até o fim. Fale com Deus, eu quero perseverar. Fale com Deus sobre as suas lutas. Fale com Deus sobre as suas dificuldades. Talvez haja uma luta muito grande com você, e essa luta feriu o seu coração, mas Deus está com você. Deus está abençoando, através das duras perdas, de pessoas que não estão mais, mas Deus está com você. Deus está te segurando, Deus está te apoiando, Deus está te aprovando. E o Senhor é o seu marido agora. O Senhor é aquele quem cuida de você. O Senhor é quem está ao seu lado o tempo inteiro. Ele jamais a desamparará. E eu sei, ó Deus, que o Senhor faz isso com cada um de nós, ó Deus. Eu sei que o Senhor faz isso com cada um de nós. O Senhor é por nós. E nós chegaremos ao fim, não porque nós temos força em nós mesmos, mas porque o Senhor é um Pai que nunca desiste de nós. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, que as consolações do Espírito venham sobre a sua vida, que venha sobre você a comunhão do Espírito, que para nos fazer um só como nos tem feito, que o poder e a unção do Espírito Santo venha sobre você e sobre a sua casa, e lhe dê força para perseverar até o fim, em nome de Jesus, amém, amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, tenha uma semana super de Deus.